E aí, meu povo, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso MouraCast. Convido você que tá aí, olha, assistindo aí o nosso MouraCast nesse sábado, a compartilhar, a se inscrever. Não esquece, é muito importante para mim. E hoje eu recebo o Dr. João André Sampaio. Ele é psiquiatra e a gente vai conversar um pouquinho mais, vai transitar sobre essa questão da saúde mental nesse podcast, que a gente vai ajudar muita gente que está assistindo, não só de Caruaru, mas de toda a região. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Moreira. É sempre bom estar aqui com você. Muito massa. Doutor, o senhor sabe, o senhor deve ter visto, deve ter acessado algumas coisas no meu canal. Claro que para vir aqui, para conversar, bater um papo comigo. E sempre o pessoal fica esperando aquela grande pergunta do MouraCast. Quem é Dr. João André Sampaio? Sou médico, sou pai, sou casado, sou marido, sou filho. Comecei desde muito cedo essa vida ativa de sempre buscar, conversar com as pessoas e ouvir. Sempre foi muito fácil de fazer amizade, porque eu gosto de ouvir as pessoas. E desde criança eu sempre sou pessoa que escuta os outros e tenta ajudar. Minha mãe dizia que onde eu chegava eu fazia amizade. Ela disse que se me perdesse na rua, bastava ver um grupinho ao redor que eu estava lá no meio, conversando. E eu desde cedo quis aprender a ajudar as pessoas. E aí escolhi fazer medicina. E a medicina a gente trabalha com várias áreas. Áreas da mente, que é a minha área cardíaca, do coração, áreas hematológicas, ortopédicas. E eu sempre digo que a psiquiatria me escolheu. Eu não queria psiquiatria. É uma coisa bem interessante. Sempre assim, né, doutor? No primeiro semestre, medicina são 6 anos e 12 semestres, né? Cada ano são 2 semestres. E sempre que você passa em medicina, seus amigos, seus familiares vêm, e aí, o que é que você vai ser? No primeiro período, ninguém sabe o que é que vai ser, porque não temos ideia ainda do que você vai estudar. E era engraçado porque eu falava assim, olha, eu não sei o que eu vou ser. Eu só sei que eu não quero ser pediatra e psiquiatra. Eita. Eu lembro não quero. Só por quê? Porque eu não entendia a psiquiatria. Eu não conhecia a psiquiatria. Eu achava que tudo era baseado em remédio e tudo não tinha cura. Eu, de fato, não conhecia. Primeiro período de medicina. E aí eu fui tocando ali a medicina, estudando. Não chegou, acho que no terceiro ano ou segundo ano de medicina, eu fui pagar a disciplina de psiquiatria. E aí a prova era aberta, discursível, eu fiz a prova, Quando foi no dia de entregar a nota, aí chega meu professor, que era conhecido como o carrasco da faculdade. Eita. Aí disse, quem é o João André? Aí eu, meu Deus do céu. Já era o famoso João André. Quem era o João André? E eu lá na frente, sempre estava ali na frente, na segunda cadeira. Aí eu digo, agora eu zerei a prova, ele tava me chamando assim, eu tô lascado. Aí ele falou, aí eu falei, sou eu. Disse, você é o primeiro aluno que tira 10 na minha prova. Não gostei disso. Ele era bem complicado. Aí eu, sem saber se eu ria ou se eu chorava, aí eu, obrigado. Ele disse, você entendeu muito bem a situação, tá de parabéns, viu? Difícil alguém tirar 10 na minha prova. Eu não lembro o outro aluno que tirou 10 na minha prova. Eu não gosto de dar 10. E eu tirei 10. E aí, a sala toda e ficou comigo, né? E eu fiquei. E aí, foi o ano todinho, ou o semestre todinho, ele no meu pé. Porque ele disse, você é bom? Então eu vou agora lhe sugar. E nessa área foi boa, porque eu comecei a estudar mais psiquiatria. Comecei a entender o que era a psiquiatria. E aí eu fiz a medicina, terminei os 6 anos de medicina. Quando acabei a medicina, eu disse, poxa, quero psiquiatria. Aí eu fui me especializar em psiquiatria. Então, a gente fala, são 6 anos de medicina, e depois você vai se especializando, né? 2, 3 anos. Eu estudo psiquiatria, todo ano eu faço uma sub, que aí chama uma subespecialização, ou uma pós, que são 2 anos, 3 anos. Eu já fiz no Albert Einstein, em São Paulo, terminei agora no Sírio-Libanês, fiz no Rio Grande do Sul, fiz em Brasília, e todo ano eu emendo uma a outra, que é para estar sempre atualizando. Ô, doutor, mas é muito bacana essa questão aí do quando vocês falam, vocês médicos, as pessoas que já passaram por aqui, e dizem que a profissão chamou vocês. É muito interessante, mas assim,
A tua dificuldade como pessoa, você vem de uma família bacana, de uma família que te ajudou a conquistar, porque um filho médico na família, quer seja de uma família de grande porte ou não, é uma vitória. E mais do que nunca, hoje está se vivendo essa realidade no Brasil. Você não é pernambucano. Não, eu sou cearense. Olha, que legal. Então, como que foi essa questão da tua chegada à faculdade? As dificuldades existiram? As dores? Muitas. Minha família ela sempre foi humilde. Somos 4 irmãos, eu sou o mais novo. Minha mãe é professora, meu pai é administrador. Olha. E com muita batalha deles dois, todos os 4 hoje estão muito bem formados. E aí tem um irmão mais velho do que eu que ele fez medicina. Então, digamos que ele abriu a porta. Então, no caso, ele foi a inspiração. Foi inspiração. E aí, eu fui atrás depois também, comecei a trabalhar essa parte, de estudar, ele também me orientou, vamos fazer assim. Hoje ele é ginecologista, Olha. Trata das mulheres. E aí, na hora, tu pensa em fazer o quê? Eu digo, eu vou fazer psiquiatria. Psiquiatria, isso é legal, né? E aí a gente se ajuda. Mas assim, sempre muita batalha. Então, faculdade eu tinha que correr atrás. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Medicina, eu fui presidente do Diretor Central dos Estudantes, eu tive que montar congresso, chegar na frente de cada sala e falar para todo mundo, olha, vai ter um congresso, fazer o comercial do seminário, dar aula, ser monitor, fabricar as carteirinhas dos estudantes. Então, assim, foi uma coisa que me fez perder a vergonha de falar em público. Por isso que o senhor fala tão bem, né? Eu tento. Eu ainda falo, às vezes, muito rápido, às vezes gaguejo um pouco, mas... É emoção. É emoção. Hoje em dia eu tenho mais esse controle para tentar conversar com as pessoas e ouvir. Então, imagine você entrar em todas as salas da faculdade, de todos os cursos. Medicina, odontologia, enfermagem, engenharia. Na frente de todas as salas e... Oi, tudo bom? Meu nome é João André. Eu sou presidente do Centro Acadêmico. Eu vim aqui para falar sobre um congresso que vamos montar e todo mundo dá aula para você. No meio das aulas teve que interromper. Então, isso eu criei muita proximidade com professores, com organizadores, com diretores. Isso ajudou a fortalecer esse meu feedback, esse conhecimento, essa didática de tentar escutar o próximo e tentar ajudar. E que é tão importante. A psiquiatria, ela, de certa forma, ela deixa muita gente temerosa com relação a buscar o teu serviço, com relação até a gente se despir de alguns temas que nós criamos psicologicamente falando, e quando a gente tem que contar um pouco da nossa vida para o próximo, principalmente aí pro médico, a gente cria um monte de barreiras, né? A gente saiu aí do Janeiro Branco, mas foi muito importante essa vivência do Janeiro Branco, e o senhor é a melhor pessoa para falar a respeito disso, porque nós estamos vivendo uma era de pessoas totalmente dependentes. Ora, tenha sido por conta que saímos de uma pandemia e que nós tivemos que nos moldar e tivemos que aprender a viver isolado, coisa que o ser humano não foi feito para viver isolado, acho que nem o ser humano nem os animais. E como que está vivendo essa história hoje, doutor, a psiquiatria com a realidade do mundo atual? A psiquiatria, ela era muito visto como uma coisa assim, bem realmente último estágio, digamos assim. Todo mundo que tem um problema no osso vai procurar ortopedista. Tem um problema na vista, vai procurar o oftalmologista. Tem uma manchinha na pele, vai no dermatologista. Tem um problema do dente, vai no dentista. Mas problema da cabeça, insônia, depressão, ansiedade. Quem não tem ansiedade hoje em dia, né? Verdade. Não vai a psiquiatra, não. Não vai a qualquer médico, menos o psiquiatra. Porque tem aquela ideia de que psiquiatra é médico de doido, o que é um mito, né? Graças a Deus, com o tempo, com essas campanhas de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, a gente foi implementando na sociedade esse dizer, olha, não é nada de doido. Foi quebrando esses paradigmas, que são esses preconceitos que existem a respeito da psiquiatria. Hoje eu tenho pacientes, Moreira, médicos, políticos, empresários, dono de casa, advogados, agricultor, que não tem nada de loucura. Muito bem, mas sofre com um quadro de ansiedade, um quadro de impulsividade, nervosismo, um quadro de compulsão alimentar, um quadro de insônia.
A depressão, qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, está sujeita a sofrer com um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Ah, doutor, mas eu nunca tive isso antes. Qualquer momento, seja criança, adulto, idoso, homem, mulher, pobre, rico, qualquer pessoa pode sofrer um quadro de transtorno mental. Ô, doutor, o senhor fala muito na questão da ansiedade, até a própria mídia comenta muito essa questão da ansiedade. Mas no contexto bem simples, para quem está assistindo a gente no podcast agora, o que é a ansiedade e quais são os principais sintomas? Porque assim, eu posso me sentir ansioso e não é uma ansiedade que precisa de medicamento. E tem aquele que acha que está são e precisa do medicamento para ansiedade. Excelente pergunta. Ansiedade, antes de tudo, ansiedade não é uma doença. Ansiedade é um sentimento, é uma emoção. Todos nós temos ansiedade. Eu vou conhecer alguém, vou fazer uma prova, vou fazer uma filmagem, eu vou fazer uma viagem grande. Só que a ansiedade tem limite. Quando ultrapassa esse limite, aí é que ela vira uma doença. A gente sempre fala assim, olha, febre. Febre não é uma doença. Febre é um sinal. Uhum. É um sinal de que algo está errado no seu corpo. Um quadro de infecção respiratória, um quadro de infecção intestinal, um quadro de infecção urinária. Alguma infecção no seu corpo está tendo algum problema para estar causando aquela febre. Então a febre não é uma doença. Assim como a ansiedade também é um sentimento e quando ela está muito alta, aí ela passa a ser uma doença. E a gente tem que tratar, primeiro identificar e tratar. Como é que a gente identifica se ela passou de ser apenas um sentimento e começou a ser uma doença? Sinais físicos e psicológicos. Os sinais psicológicos, os físicos mais comuns. Tremor, mão fria, sudorese, palpitação, coração disparado, dores no coração, dificuldade para respirar, parece que falta o ar, um incômodo aqui na garganta, parece que tem uma bola que está aqui para você engolir, dores de cabeça, dores cervicais, dores pelo corpo, manchas pelo corpo, coceira, alergia, queda de cabelo, tremores. Esses são alguns físicos mais comuns. Os efeitos psicológicos mais comuns: impaciência, irritabilidade, memória fraca, falta de atenção, falta de foco. Aí altera o libido, que é a vontade de namorar, altera o apetite, altera o sono, dá muito aquela angústia, dá um medo aumentado, uma sensação de aperreio, de aquela agonia. Tudo isso é sinal que a ansiedade sua está muito alta, está exacerbada e precisamos tratar para controlar ela a níveis normais. Quer dizer, então, que a saúde mental, ela é necessária, até ela é o principal para que você tenha uma vida saudável. Não é só também você dizer, eu quero viajar, eu quero ter uma vida regrada de regalias, tudo mais, mas você nesse quadro, o senhor está dizendo que nesse quadro, mesmo você estando viajando para N lugares, sendo uma pessoa bem quista na sociedade, mas você pode ter um quadro de ansiedade interna e é doença. Saúde mental é vida, saúde mental é tudo. A minha máquina principal não é o coração, é minha cabeça. Entendeu? Por isso que a gente faz até transplante de coração, transplante de pulmão, faça de cabeça. Não existe. Então, o principal é minha mente, é minha cabeça, é como ela está, é a saúde mental que gera tudo. Porque eu posso estar aqui todo arrumadinho, bonitinho, mas por dentro pode estar um bagaço se eu não estiver bem. Então, já vi casos de pacientes que estão assim, em resorts de luxo, all inclusive, bebida e comida, tudo, muito bem lá, e está trancado dentro do apartamento, de não querer sair. O pessoal, como é que pode um negócio desse? É um absurdo. A pessoa não escolhe o local nem a hora. Quando a crise de ansiedade acontece, trava tudo. Então, nada presta, nada tem gosto, nada vem. E às vezes um quadro de depressão também vem junto. Então, dá aquela agonia, um medo de que vai morrer. Vou morrer agora, estou infartando. E isso começa a ficar cada vez mais frequente. E vai aumentando os sintomas e aumentando a intensidade. Então, a minha saúde mental, a gente sempre fala, quem cuida da saúde mental, cuida da vida. Então, o que é vida? Cuida da mente. Ô, doutor, existe uma regra ou existe
alguma, vamos dizer assim, algum toque que o senhor poderia dar para quem não venha desencadear a ansiedade, ou é uma coisa que se você vai ter que passar, se você tem, é só buscar um médico e só com remédio que vai ser tratado? Como eu te falei, a ansiedade, como ela não é uma doença, ela é um sentimento, ela tende a aumentar se eu não trato. Mas o que leva as pessoas a ficar mais ansiosas? É a falta de rotina. A pessoa não pratica atividades físicas, não tem hábitos de horários de sono, não tem uma boa alimentação, tem aquela preocupação excessiva, não cria ali uma rotina saudável do seu dia a dia. Então isso acaba que vai acumulando. Eu gosto sempre de falar, dar um exemplo de falar, imagina que aqui seja o copo esteja vazio e que comece a pingar dentro desse copo. Pic, pic, pic. E a pessoa fala, deixa aí, não vai encher não. Uma hora vai encher que vai derramar. E quando derramar foi por causa de uma gotinha. Aí eu falei assim, com o Moreira mais alto, ele chorou. Não foi aquele meu dedinho, ou meu tutor de voz. Ele estava por aqui já, estava já no limite dele. Então ele foi aquele último pinguinho que derramou. Mas também bem tudo agora, Moreira, sim, porque chega num ponto que todo pinguinho vai derramar. E aí é hora de eu procurar ajuda. Quem ajuda? O psiquiatra e o psicólogo. Não tem milagre, não tem mágica. Existe ajuda e eu tenho que procurar ajuda. Ô, doutor, e por que tanto receio, por que tanto preconceito das pessoas com relação à psicologia, ao psiquiatra? Por que o senhor analisa isso, que as pessoas elas têm tanto medo de ir até o senhor? Criou-se, principalmente na década de 60, 70, muito pela televisão, onde passavam uns filmes, uns seriados, onde os pacientes eram tratados com choques, amarrados. A própria... o manicômio, quando foi criado, foi muito mal planejado, e realmente era um local onde excluíam-se as pessoas. Eram levadas para o manicômio pessoas que tinham transtornos mentais, pessoas que tinham doenças graves, pessoas que tinham algum problema com a lei. Então não era uma reabilitação, era uma carceragem, uma prisão. Então já criou errado esse movimento, tanto que foi banido do Brasil. E aí nos filmes, nas novelas, mostravam isso, o paciente lá recebendo choque, e se tremendo, e depois as camisas de força, que isso não existe mais, não existe isso. E aí tomava remédio e ficava babando pelos cantos, andando, isso tudo não existe. Isso é mito e ficção. Quando eu falar aqui de dinossauro aqui hoje em dia, eu sou, gente, mas não existe mais não. Então, criou-se esse mito, criou-se esse preconceito. E as pessoas, até hoje, algumas pessoas têm esse medo de procurar um psiquiatra achando que vai ficar dopado ou vai ficar viciado em remédio, que eu não vou pro psiquiatra porque vai me viciar em remédio, que é a maior mentira do mundo. Porque medicamentos existem milhares, tratamentos existem milhares. Nem todos requerem medicamentos. Mas o tratamento também não é apenas com medicamento, e sim protocolos. O que a gente percebe é que muitas vezes tem gente que precisa de ser ouvido, né, por um Peraí, se sente. O que percebe-se é que muitas vezes as pessoas elas precisam ser ouvidas por um psiquiatra, né? E que, no entanto, o que é que acontece? Elas têm receios de contar algo de sua vida, achando que um psiquiatra é um padre, que tem que ouvir, tem que ficar calado e é um desabafo. Quando, na verdade, é uma forma de você até tratar a sua vida mental, até sua saúde mental, de uma forma positiva, porque às vezes as pessoas elas têm tantas histórias, tantas dores guardadas, que aquilo é feito, o senhor disse, fica esperando só uma oportunidade para transbordar, necessariamente não seja um ponto positivo, também não seja um ponto negativo, mas que precisa de uma rotina e de uma saúde mental tratada, quer seja com medicamentos ou então buscando verdadeiramente um serviço diferenciado que vocês têm para oferecer. Justamente isso. Moreira, imagina que eu falasse, Moreira, eu estou com um problema, me ajuda. O que você vai dizer? Ajudo. Qual é a próxima pergunta sua? O que eu posso fazer para você? Eu digo, não estou com problema. Aí tu fala assim, mas qual é o problema? Não, Moreira, eu estou com problema. Aí tu, fala, doutor, eu vou lhe ajudar. O que é que você tem? Eu preciso saber. Justo. Como é que eu vou lhe ajudar se eu não sei o que você tem? O que eu estou sentindo. Então, o psiquiatra e o psicólogo, eles querem lhe ouvir. E a partir do que você vai falar e suas queixas, a gente vai traçar um tratamento.
Por isso que assim, não, mas aí para falar, eu falo com meu amigo. Eu vou lá no barzinho e tomo com ele e fico falando. Eu falo com meu vizinho, não, minha cunhada é gente boa demais. Eu falo com meu primo, a minha pai, minha mãe, não. Eu preciso de um profissional que saiba como lidar o serviço. Porque às vezes, uma pessoa que gosta muito de você, seu melhor amigo, ele vai dizer, deixa de besteira, rapaz, isso é frescura. Tu tem tudo, tu tem saúde, tu é bonito, tu tem um bom emprego, uma boa mulher, deixa de toda frescura. Então isso faz se atrapalhar mais ainda a pessoa do que ajudar. Teu amigo acha que falando aquilo vai te ajudando. Ele tá te afogando mais ainda nos problemas. Um psiquiatra, psicólogo, nunca vai dizer isso. Ele vai te entender. Ele vai te entender e vai dizer, pronto, amor, o que a gente pode mudar aqui para lhe ajudar? Assim, 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 entendeu? Até porque o senhor e vários profissionais da área, eles estudaram e eles sabem que nós, seres humanos, nós temos os nossos próprios botões e, como eu sempre digo, vocês vão atingindo aí a regulagem e eficácia para que a gente tenha uma vida bacana. Por quê? Não é só, como o senhor está dizendo, não é só mostrar uma vida saudável com uma mulher bonita, com um casamento perfeito, com um emprego bacana, mas é o nosso íntimo, aquilo que nos falta, aquilo que nos preenche e que só a gente mesmo sabe o que precisa. Mas, doutor, outra coisa também, muita gente que fala, e eu abri até uma caixinha de perguntas no meu Instagram, com relação à sua vinda, e muita gente me perguntou e tinha uma dúvida com relação à questão dos medicamentos tarja preta, que muita gente não vai também ou tem medo deles. É uma boa pergunta. Todo mundo acha que o psiquiatra só passa medicamento tarja preta. Gente, existe milhares de medicamentos. Existe sim alguns tarja pretas, que é chamado de uma classe de benzodiazepínicos. Existe também o tarja vermelha, que são ali os antidepressivos, alguns ansiolíticos. Então, existe diversos ou milhares de remédios. Para cada pessoa tem um mais indicado. E aí sim, tem remédio que pode causar vício quando mal usado. E tem remédio que lhe faz muito bem se você usar da maneira correta. As pessoas têm mania de usar um remédio indicado por um vizinho, pelo primo, minha esposa toma esse remédio, eu vou tomar também. Não, mas um amigo meu toma e se dá muito bem com esse remédio, eu vou tomar ele também. Não pode. Porque aquele remédio que é bom para o seu amigo, para você pode ser horrível. E aí vem aquela história, não disse a você que o remédio era ruim? Não posso tomar remédio não. Se tomar um remédio que faz mal, eu gosto de comparar com um garfo. Um garfo bem usado, ele vai lhe ajudar ali a partir da carne, a se alimentar. Mas se uma pessoa quiser enfiar no pescoço da outra, ela vai matar essa pessoa. Sim. Então é uma arma, então tem que proibir garfo no mundo. Não, ele não foi feito para isso. Foi feito para ajudar. É o remédio. O remédio não foi feito para dopar, não foi feito para viciar. É para cada pessoa ter um mais indicado. Mas os medicamentos tarja preta, que a gente chama de benzodiazepínicos, esses remédios têm que ser usados com muito controle e por um tempo determinado ali, e quanto menos melhor. E ele não trata de fato o problema, ele só tira ele da crise. Quem trata o problema são os demais medicamentos, esses outros que não são tarja preta. Mas doutor, qual é o melhor? Aí, para cada pessoa tem um mais indicado. Quem vai dizer isso? O psiquiatra, que vai conversar com você, ouvir seus problemas e ver qual é o melhor medicamento para você. Doutor, e essa questão da depressão? Como é que o senhor visualiza hoje a depressão nessa década que a gente está vivendo, que assim, parece que as pessoas hoje, elas têm até, de certa forma, orgulho de dizer que estão depressivas? Eu acho que perdeu um pouco o medo, né? É aquele paradigma de que realmente era uma doença mortal, uma doença que não tem cura, uma doença que ninguém fica bom, e começaram a procurar ajuda. E aí tem que diferenciar a depressão de tristeza e saber o que é que está lhe atingindo. A pandemia foi uma coisa que proporcionou muito o número dos aumentos, por exemplo, de depressão devido àquele isolamento, as pessoas morrendo, as pessoas vendo aquilo ali acompanhando. Mas se fosse resumir a depressão em uma palavra, para a pessoa entender, chama-se perca de energia. É uma desmotivação, um desinteresse, uma tristeza, uma coisa assim sem gosto que dura mais de 2 semanas. Então assim, eu tô triste porque meu cachorrinho morreu ontem.
Normal. Ah, eu tô muito triste essa semana porque o falecimento do meu pai e de minha mãe. Uma fatalidade, é normal, período de luto, né? Mas é uma coisa que vai durando por mais tempo ali, que vai aquele se estendendo, às vezes sem nenhum motivo aparente. Não, eu tô triste por quê? Não, porque eu tô. A pessoa não sabe dizer, de fato, o que ocorreu. Às vezes, não, porque eu briguei com fulano, mas não foi aquela só briga, já vinha ali antes, aquele campo foi aquela última gota. E vai dando aquele cada vez mais, vai aumentando. A tristeza, aí o altera o sono, a pessoa quer ficar excluída, não quer ver ninguém, quer ficar trancada dentro do quarto, coisas que antes gostava de fazer, não quer fazer mais, não quero mais sair com meus amigos, não quero mais ir pro campo, jogar futebol que eu gostava, não quero mais visitar a família que eu visitava, não quero mais trabalhar. Isso vai aumentando, cada vez mais, acho que é o ponto que a pessoa não consegue mais nem se levantar. Ela fica na cama, ela não quer comer, ela não quer fazer as higiene básicas, escovar o dente, tomar um banho, fazer uma barba, ela não quer, então assim, fica apagada. E se não trata, aquilo vai cada vez mais atacando a pessoa, então tem que buscar tratamento. Aquela pessoa que é bipolar, né? Que hora ela tá feliz, hora ela tá alegre, daqui a pouco ela fica hiper feliz, daqui a pouco ela baixa também, fica super triste. É o que isso? A gente fala assim, todo mundo é um pouco bipolar, né? Na verdade, nossa vida, ela tem digamos ali, uma faixa. Que é a faixa neutra, a faixa alta e a faixa baixa. Quem tá nessa faixa, um dia ou outro você acorda mal, hoje eu tô triste. Ah, não, hoje eu tô alegre. Ah, não. Então, assim, não se enquadra nesse bipolar. O bipolar, ele tem um sintoma disso, só que ele é mais, literalmente, muito rápido, se chama de ciclagem. Vira muito rápido. No mesmo dia a pessoa fica boa, no outro dia ela tá triste. Às vezes é muita tristeza ou muito... É um quadro ali de hiperatividade, um quadro de mania que a gente fala, aquela mania excessiva. A pessoa faz gastos absurdos, compra coisa que nem queria comprar, conversa com todo mundo, fala demais, não escuta ninguém. Às vezes tem um tom de agressividade, um tom de só ela tá certa. Ou então aquele quadro mais ali da uma hipomania, que é a parte mais depressiva. Ela se isola, ela não quer ver ninguém, ela fica triste, ela não quer se alimentar direito, ela pensa negativo, ela quer fazer algo de mal com ela. Então, essa ciclagem rápida e permanente vai enquadrando cada vez mais esse quadro de transtorno bipolar. Aí eu preciso trabalhar bem com o paciente, saber qual é o tratamento e quais são os protocolos que devem ser realizados. Hoje no seu consultório o senhor recebe mais mulheres, homens, também é fato que crianças também precisam de ajuda, né, doutor? Como a gente fala, qualquer idade está sujeito a ter algum transtorno, seja ele de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, de insônia, de toque. As mulheres geralmente aparecem mais porque em toda região da saúde a mulher sempre se preocupa mais do que o homem. O homem é mais cabeça dura. O homem vai levando ali. Vai, não, a mulher não. A mulher qualquer sinal ela já é tradição. Isso é cultura em todas as especialidades. Se imaginar um dentista, o oftalmologista, o dermatologista, sempre é a mulher que procura mais do que o homem, porque ela sabe que precisa buscar ajuda. O homem tem que ter ali alguém para estar perto ajudando ele. Hoje em dia, como está ficando mais disseminadas as informações, então os homens estão sabendo mais a valorizar a saúde, estão buscando mais ajuda. Então é quase que meio a meio, mas mulher ainda é um pouquinho mais. Chegamos no mês de fevereiro e claro que é o fevereiro roxo, Alzheimer. Por que essa doença deixa tanta gente temerosa? Porque é uma doença que infelizmente ela não tem cura. A gente fala que tem até um quadro de tratamento, digamos mais ou menos isso, porque assim... É uma doença que realmente ocorre em pessoas de fatores genéticos. Não se tem bem ao certo ainda, não se conseguiram identificar de fato quem vai ter, quem não vai ter, a causa em si. E o tratamento, ele é com o tempo. Então, os tratamentos que existem hoje em dia é para retardar o aumento dele, não é para parar. Então, é uma doença que a pessoa vai ter realmente com o tempo essa degeneração ali. Então, ela vai ter esse decaimento com o decorrer dos anos. E aí o Alzheimer, quanto antes identificado, por isso que a ideia do fevereiro, é buscar as pessoas para fazer exames, é procurar o quanto antes a ajuda do psiquiatra, do neurologista, para identificar o quanto antes e aí já iniciar esse tratamento com a medicação que vai ajudar a ter qualidade de vida desse paciente ali por muito mais tempo. E existe uma dica, existe sintomas para se descobrir ou para se entender que você pode ser uma pessoa no futuro com Alzheimer?
No futuro, não. Você vai ter ali realmente com o tempo. Você vai começando a ter um quadro de esquecimento maior com a idade. Que não é o normal, né, Não é o doutor? normal. Todo mundo esquece alguma coisa. Claro. Nesse estresse Não de é hoje também em para dia. ninguém ficar doido, não. Esqueceu a chave do carro, voltei ao todo mundo Alzheimer, pelo amor de Deus. E é engraçado porque, assim, pessoas que chegam lá no consultório acima de 5 anos falam que tem Alzheimer. Pessoas que chegam no consultório abaixo de 30, 20 anos têm um TDAH. E 88% é um quadro de ansiedade aumentada, que gera muito esquecimento, perda de memória, falta de foco, de atenção. TDAH. TDAH. E também, na verdade, a ansiedade gera tudo isso aí. Também. É o que mais gera. Depois, é o que eu estou falando, que a maioria vão dizer, tem um TDAH. E a grande maioria é ansiedade aumentada. Aí chega lá o cara com 50 anos, eu tenho Alzheimer. A grande maioria é um quadro de ansiedade. Por isso que é interessante buscar um profissional, né? Porque assim, às vezes você pensa que tem uma coisa e na verdade você tem outra e está tratando errado. Justamente, aí tem que ir. Se você não pegar um profissional bom feito o senhor, né? e o diagnóstico não é fácil de dar, não é assim na primeira consulta, eu vim aqui, eu quero que você me diga o que eu tenho. O diagnóstico ali requer tempo. E na psiquiatria, na psicologia, a gente trabalha com HD, que é a hipótese de diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é mutável. Então, eu estou aqui tratando um quadro de ansiedade e futuramente isso pode ser um quadro de transtorno de personalidade, entendeu? Então, pode alterar. Não é porque, doutor, o senhor estava tratando ansiedade comigo antes, mas hoje eu sei que eu tenho bipolaridade, eu tenho um quadro de depressão. Ele é mutável, com o tempo a gente vai. É por isso que os medicamentos, na verdade, o tratamento em si, envolve tudo. Quando eu trato você, não vou tratar só sua ansiedade, eu vou tratar todo o seu transtorno de humor, toda a sua saúde mental, para que englobe tudo isso, para que ele traga qualidade de vida. E o ser humano é uma caixinha de surpresa, né, doutor? Imagino que o senhor, vocês aí, tudo mais da área, quando chega uma pessoa lá com muitos problemas, porque é feito, a gente diz, a lata às vezes pode parecer saudável, né? Pode até parecer uma BMW, mas quando vai se olhar verdadeiramente o motor, é de um Fusca para lá de 76. É verdade. Ocorre muito, as pessoas realmente ela ofusca muito ali realmente os seus problemas, tenta levar uma vida que não tem, uma aparência que parece só para os outros, mas a pessoa em casa ela se desmonta, ela sozinha. Então, as perguntas, como é que você tá? Você fala, tô indo. Ora, quem tá indo é trem. Você tem que estar ou bem ou mal. Se eu tô mal, resolver. Não, tô bem. Uma vezinha, outro probleminha que nem todo mundo tem. A gente fala que na vida não é evitar os problemas, é saber desviar os problemas. Ou até contorná-los. Até contorná-los. Mas eu acho que tudo isso, doutor, também, as redes sociais, elas têm uma somatória muito grande em tudo isso que o ser humano está vivendo hoje. Porque a gente só vê nas redes sociais pessoas ricas, famosas, do bem, extremamente politizadas, inteligentes, mas é isso que o senhor disse. Na realidade, todo mundo se dispõe daquela história de quem é realmente e mostra o seu eu para você mesmo. E reconstruir tudo isso sozinho deve ser complicado. Com certeza. A gente fala que as redes sociais é um mundo virtual que não existe. O pessoal vive de aparência. Ninguém posta a foto lá chorando, ou que eu tô triste. Eu conheço muitas pessoas que postam lá uma foto lá sorrindo, quando baixa o celular tá chorando. Verdade. Então, assim, é um mundo de fantasias. E quem fica muito em redes sociais já está comprovado que gera muitos desses problemas, porque sem querer você acaba se comparando. Uhum. Você fica ali passando ali a tela, e você vai se comparando com as pessoas que estão ali na praia, estão felizes, estão sorrindo, quando na verdade não quer dizer nada. Tem pessoas que perdem até o ato de se comunicar com as pessoas, de saber viver em sociedade, porque acha que o mundo está ali, ela é um mundo virtual. Então o mundo real é aqui fora. Então assim, não é para não usar as redes sociais, é saber usar de maneira moderada, ter ali um equilíbrio, porque o excesso dela com certeza vai gerar muitos problemas. Eu acredito. Doutor, essa questão da insônia, mesmo, eu já escutei muitas pessoas, alguns médicos aí tudo mais da área, dizer que não é interessante ter televisão ou tela azul dentro do seu quarto para que você tenha um sono reparador, até porque parece-me que eu não sou médico, mas o senhor é a melhor pessoa indicada para dizer que tem um horário que a gente dorme, que é o sono reiki, e que é interessante a gente vivenciar isso. Mas hoje as pessoas não querem ter esse sono reiki. As pessoas querem estar na tela, querem estar na internet, muita gente leva até o celular
para a cama e adormece com o celular nas mãos. Como vivenciar isso? Como se curar dessa febre do celular e evitar a insônia e dormir bem? É uma das patologias que mais acontece ultimamente, é o quadro de insônia. Acho que é difícil você não conhecer uma pessoa que não tem um problema com um pouco de insônia. E a insônia, ela diverge em aquele quadro de... São os 3 tipos mais básicos. Tem vários, mas os 3 mais básicos é problema para iniciar o sono. Doutor, eu deito e demora a pegar no sono. Uhum. O outro que é o problema de manter o sono. Doutor, eu deito e pego no sono rápido, mas facilmente eu me acordo e não consigo mais ficar dormindo. Eu acordo de novo, durmo, acordo. E um quadro mais comum até também é aquela insônia, aquela qualidade do sono. Doutor, eu durmo a noite toda. Mas como você acorda? Eu acordo cansado, parece que eu não dormi, que é o mais comum hoje das pessoas. Realmente a insônia, a gente tem que tratar o que é a causa da insônia. E não ficar tomando remédio para dormir sem saber o que está causando a insônia. Então tem uma causa que está provocando, tirando ali o meu sono. Quando eu tomo o remédio só para dormir, eu só estou dando sono. Daqui a pouco a causa vem de novo. Aí eu tomo remédio para dormir. Aí vem a causa de novo. Aí eu tomo remédio para dormir. E nisso eu fico viciado em remédio sem saber o porquê. Porque eu não tratei a causa da insônia. Mas aí umas dicas básicas para tratar a insônia ali, chama-se higiene do sono. A higiene do sono são dicas para melhorar a sua qualidade de sono. Dentre elas, não dormir com o estômago cheio nem vazio, não tomar muita água antes de ir para a cama, não fazer uso do café à tarde nem à noite, que muita gente bebe, não usar o quarto para ficar deitada, ficar estudando, para ficar vendo televisão. Não pode ter televisão dentro do quarto. Seu quarto é um lugar ali que é um lugar sagrado, você só entra para dormir. Ter horários de sono, hora de acordar, hora de dormir, evitar dormir à tarde. Então, tudo isso vai ajudar muito a ter uma qualidade de sono melhor. Eu entendo que as pessoas hoje, elas precisam estar vivenciando essa história da internet, até porque tem muita gente que vivencia a internet até para fazer negócios. O mundo hoje está muito globalizado e a gente precisa disso. Mas eu entendo que o senhor está dizendo que a gente não precisa ter tanta tela azul na frente da gente. É quase impossível a gente vivenciar. É o equilíbrio. A gente fala assim, antes de dormir, o que é recomendado nessa higiene do sono? Que evite as telas azuis, seja celular, notebook, televisão, ali 1 a 2 horas antes de ir para a cama. Então, vai dormir, pega um livro, vai ler um livro, uma revista, escrever algo, nada que tenha tela. Então, não é proibido de usar a tela, é você saber a quantidade de horas que você vai usar. Um pouquinho pela manhã, um pouquinho à tarde, aí no começo é da noite, entendeu? Então dá para trabalhar de uma maneira que você tenha o equilíbrio disso. Doutor, e quando identificar em uma criança que ela está com problemas, vamos dizer assim, mentais, porque deve ser muito difícil? Existem quadros realmente, hoje em dia tem aquela, puxa, uma epidemia de autismo. Sim. Criança gritou até autismo, criança chorou até autismo, quando não. Então, existe muito diagnósticos errados hoje de autismo. Então, assim, é importante saber o que é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, que é até diferente também do autismo em si. Tem crianças, a criança ela é normal, ela gritar, ela chorar, ela ser birra, isso vai muito do comportamento familiar, da educação que é daquela criança, do contexto familiar. Porque uma mãe que dá tudo para a criança, não sabe dizer um não, casa avó, não dá tudo, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não sabe falar um pouco um pulso mais firme, a criança vai crescendo naquela rebeldia, mas tudo isso tem limite. Aí é importante identificar, ali já conversar com o pediatra para ele estar ali acompanhando, olha, o desenvolvimento dessa criança está atrasado, precisa trabalhar isso, o psicólogo, pedagogo, começar a perceber realmente o desenvolvimento, quanto a brincar com os amigos, como fazer amizade, o que se come, como dorme. Tudo tem que observar para a gente, com o tempo, conseguir fechar algo diagnóstico mais preciso. Entendi. Doutor, eu vi numa matéria recente, nesses dias aí e tudo mais, alguma coisa sobre hipnoterapia, para que você também tenha uma saúde mental saudável. Qual a tua opinião a respeito? Tem paciente, tem profissionais que sabem fazer muito bem e alguns não. Aí é aquela outra coisa, eu tenho que saber quem, porque é uma técnica muito utilizada, muito boa até, só que existem muitos profissionais aí que se dizem e não tem realmente a técnica completa e pode até prejudicar. Um profissional bom, com certeza vai lhe ajudar muito. Agora, tem que saber identificar qual, porque se for um errado...
Complicado, né? Complica. O ser humano, ele é muito complexo. E como a gente deve se entender na linguagem, no entendimento de um profissional da área como o senhor? Como é que a gente se enxerga perfeito quando, na verdade, nós somos totalmente imperfeitos? Eu sempre falo, conversa, escuta. É muito comum a pessoa falar assim, olha, fui na consulta com psicólogo ou psiquiatra, principalmente do psicólogo, olha, a terapia, que são várias sessões que você tem que fazer, e você vai uma vez e fala, mas eu fui uma vez e odiei, porque é muito ruim. Calma, a terapia ela é uma construção. Eu gosto de imaginar, imagina um terreno baldio, que tá lá, que começa a fazer uma construção. Então, aí passa lá no primeiro dia, tá lá um monte de pedras, tijolos, ferro, cimento, e eu falo, o que é isso aí? Você fala, uma construção. Eu digo, sim, mas o que é? É uma casa? É um shopping? É um templo? Fala, não sei, é uma construção. Aí depois você passa daqui a 6 meses, um ano, e fala, nossa, que casa bonita, que templo bonito, que shopping bonito. É terapia. No início, você não entende muito bem ela. Aí você vai, conversa, ali diálogo com o psicólogo, com o psiquiatra, sem entender muito bem. Mas depois, com o tempo, com a prática e com a rotina ali sendo realizada, vai mudando o seu jeito, você vai começando a entender, vai construindo um novo eu. Você vai se conhecendo, né, doutor? Vai se conhecendo. Existe a possibilidade da pessoa, né, do ser humano, ele ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo? Muito comum, chama de transtorno misto. O que é o transtorno misto? É aquela pessoa que sofre com quadro de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então ele tem aqueles sintomas da ansiedade, que é uma agitação, uma impaciência, uma irritabilidade, um quadro de insônia, um quadro de alteração do apetite, um quadro ali de memória ruim e aquele quadro da depressão, que é uma perda de energia, uma desmotivação, um pensamento desastroso, muito medo, uma preocupação, tudo isso que traz esse pensamento negativo à pessoa, altera seu sono, altera ali sua vida em si. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver pacientes que tenham transtorno misto. A gente sempre vê pessoas da religião, né, independente de dogma, mas dizer que depressão, ansiedade é besteira, é algo que não é uma doença, é falta de Jesus. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham isso. E eu tenho pacientes pastores, tenho pacientes padres, tenho paciente bispo, inclusive eu tenho e não tem nada de falta de fé, de falta de coragem, de falta de vergonha, de frescura, de besteira. Não, é uma doença. É falar assim, Moreira, tu quebrou o pé, mas Moreira, teu pé tá aqui, é dividido aqui em 2. Isso é a tua mente, rapaz, é besteira. E tenha mais fé, mas doutor, meu osso tá de um lado, tá do outro. Mas é falta de fé, Moreira, isso. Então, assim, as pessoas parece que zombam da outra pessoa. A depressão é uma doença que pode matar. O pensamento pode ter pensamento suicídio e a pessoa pode realmente acabar com a vida dela. Então, é uma doença que é altamente incapacitante, atrapalha milhões de pessoas no mundo, mas tem tratamento. Essa doença que o pessoal fala da ansiedade e tudo mais, e que muitas pessoas vivenciam, porque eu já vi relatos, não sei se é verdade, quem vai me dizer o senhor agora, existe cura? Porque eu vi já 2 relatos de amigos meus dizendo que sofria de ansiedade e hoje não tem mais. E aí eu pergunto, qual foi a mágica? Porque a gente falou aqui antes, a ansiedade não é uma doença, a ansiedade é um sentimento. Então, a ansiedade ela é um sinal que algo está errado na sua vida. Então, quando ela ultrapassa aquele limite, eu tenho o transtorno de ansiedade. Quando eu começo a tratar, eu diminuo, eu controlo a minha ansiedade para níveis normais. E fica a ansiedade que realmente eu deixei de ter transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, e hoje eu não tenho mais isso. Mas a ansiedade, eu tenho para ir conhecer alguém, e fazer uma prova, um concurso, uma viagem, é normal. Só que quando está muito alta, ela vira doença. Então tem sim tratamento, tem cura, sim, ansiedade, com certeza. A gente está falando de depressão, de saúde, mas são infinitas doenças da mente, né, doutor, que existe e que as pessoas devem ter um feedback. Sentiu algo diferente do que você está convivendo? Você deixou de gostar do que você gostava anteriormente, de comer? Você está virando aquela pessoa meio que zumbi? Procure um psiquiatra, né, doutor? Porque não é só depressão e ansiedade, existem várias outras patologias, né?
Com certeza. Os transtornos da mente são vários. A gente fala muito em depressão e ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só que existem milhares de transtornos. Então, ali os mais comuns que a gente fala ali: depressão, ansiedade, insônia, toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, autismo, problema de bipolaridade, transtorno de personalidade. Então, existem vários que eu preciso ter ajuda para ter uma qualidade de vida. E existe tratamento. Eu tenho que procurar ali os profissionais da área da saúde mental. Psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, terapeutas que vão me ajudar a trazer qualidade de vida para a minha. Eu sempre falo que assim, toque eu tenho. Todo mundo sabe que trabalha comigo e está próximo de mim, porque se eu fechar a porta do estúdio, eu volto umas 2 ou 3 vezes para ver se realmente eu fechei. E isso é tão doloroso, doutor, porque às vezes você está distante, né, do local e você fica com aquela agonia pensando que você deixou aberto ou que você deixou a tomada ligada. Isso é tão complexo para o ser humano, porque assim, nós somos saudáveis, mas quem sabe das nossas dores somos nós mesmos. Através da consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, com o psiquiatra e psicólogo, né? O paciente, quando ele chega para o psiquiatra, ele faz a anamnese, que é a entrevista médica. A gente vai identificando esses quadros do paciente que às vezes ele nem sabia. Imagina. Um quadro de toque, por exemplo, que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, literalmente ele atrapalha muito as vidas das pessoas, porque você perde um tempo. Fechei a porta, eu desliguei o gás, eu apaguei a luz, eu tô com a chave, se eu pulei aqui, eu tô andando, se eu pisar nesse quadrado, vai acontecer algo comigo. Se eu não fizer 1, 2, 3, depois que eu tomo água, eu vou me engasgar. Se eu olhar um cachorro e ter deitado, se eu não olhar para ele de novo, ele vai me morder. Então, assim, são coisas que literalmente prejudicam a rotina da pessoa. E sem querer, elas vão cada vez mais aumentando, isso vai aumentando, o toque tende a aumentar. Na pandemia teve muito toque de lavar as mãos, não podia tocar em nada. Então, eu tenho pacientes que ele não tocava nele mesmo. Imagina. Porque ele tinha medo de ele mesmo passar a doença para a mão dele. A gente brinca, sorri, mas é muito triste, entendeu? Porque assim, o paciente não tocava na filha, na esposa, onde ele tocasse, se tocasse nesse copo que acabou de sair da pia, ele tinha que lavar a mão. Então, assim, é algo literalmente muito danoso à saúde. Então, e tem muita gente que tem um toque ali em pequeno grau, em médio e o avançado, e tende a aumentar quando ele não trata. Pois então vou procurar para a gente deixar esse toque do jeito que está. Vai melhorar. Doutor, para quem está assistindo a gente agora e quer saber uma dica importante para você não ter ansiedade, porque a gente falou muito da ansiedade, a gente falou da depressão, tem também a ansiedade noturna, que eu tenho uma amiga minha que ela disse que só fica depressiva ou com ansiedade à noite. Eu disse, então não desliga a luz, né? Para ficar sempre imaginando que tá de dia. Essa questão da noite, aí o pessoal tem muita essa mania de falar isso, mas essa é a hora que você para. Entendi. É a hora que você se encontra, com você mesmo. É o seu encontro. Porque durante o dia você não tem tempo. Sim. O trabalho, menina, escola, carro, aí de noite você para. Então muita gente fala, doutor, eu tenho mais à noite, eu tenho compulsão alimentar à noite, eu tenho ansiedade à noite. Por que à noite? Porque você para. Então de dia você não vive, você fica ali no robotizado. E quando chegar à noite, que você se encontra com a verdade, que é você mesmo e o espelho só, não tem como mentir, aí aparece tudo. Então, assim, esse é um transtorno nosso que vem também, é muito comum, o quadro de ansiedade, falta disso. Então, uma dica seria rotina. Eu preciso de uma rotina ali saudável. Hábitos, hora de acordar, hora de ter uma boa alimentação, comer ali em média 5 vezes ao dia, que é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche, jantar, ter a hora de dormir, as práticas diárias de atividade física. Então, tudo isso que falta muitas pessoas. O corre-corre, o estresse acaba elevando muito a ansiedade. Com relação aos remédios, o senhor já falou um pouco com relação à questão das tarjas pretas, mas é uma grande mentira, porque também existem grandes medicamentos fitoterápicos que fazem um tratamento que ajuda e que você não vai ficar dependente de forma alguma, né, doutor? Existem vários tipos de remédios. O tarja preta é um deles, mas tem os tarja vermelha também, que não causa vício, não engorda, não dopa, deixa a pessoa ali realmente parada um tempo. Pelo contrário, eu tenho pacientes que dirigem, que operam, médicos. Eu tenho pacientes ali que trabalham em banco, advogados, que estão muito bem, tomam remédio, vão trabalhar, se sentem muito bem, não pisca nem o olho. Então, para cada pessoa tem um mais indicado.
Ah, doutor, não estou dormindo, então posso usar para você um remédio que controle sua ansiedade e que lhe dê sono à noite, na hora de dormir. Não, doutor, eu durmo muito e sou ansioso, então eu vou dar um remédio para você tomar durante o dia para tratar a ansiedade que não dê sono. Ah, doutor, eu estou comendo muito, eu estou com muito ganho de peso, então eu vou usar um remédio para você para controlar essa compulsão, essa ansiedade que tire o seu apetite. Nara, eu estou muito magro, eu perdi muito peso, estou muito abaixo do meu peso. Então eu vou tratar você com outro remédio que controle a compulsão alimentar, que controle sua ansiedade e que faça com que você aumente um pouquinho o apetite. Ou seja, para cada pessoa tem um mais indicado. Então não posso dizer que remédio para mim foi bom, para você pode ser ruim. E jamais se automedique, né, doutor? Procure um profissional da área, que ele vai saber tudo isso que o doutor está dizendo aqui, vai fazer uma análise e só vai passar o medicamento que é realmente para você, para depois não lhe prejudicar. Doutor, estamos chegando já no final do nosso MoraCast, foi bacana, foi interessante, a gente ficou sabendo de muita coisa, mas para o público que está assistindo agora o MoraCast, hoje é sabadão, à noite, muita gente em casa, muita gente com a família, muita gente só no seu apartamento. Como ter uma saúde mental saudável, literalmente, nos dias de hoje? Hábitos saudáveis, o contato maior com a natureza, fazer aquela caminhadazinha ali, aproveitar o dia, tempo mais livre, hábitos alimentares mais saudáveis, saber o que vai comer, evitar esses alimentos condimentados, evitar bebidas energéticas, o próprio álcool, o tabagismo, evitar refrigerantes, a construir uma rotina ali saudável para visitar seus amigos, seus familiares, dar uma pausa para si mesmo, faz um lazer para você. Ah, vou ler um livro, vou ouvir uma música, eu vou ver um filme. Construa um habitat que você consiga controlar mais o seu tempo. Tente ter equilíbrio com as redes sociais, com o estresse, com o trabalho que todo mundo tem que temos que trabalhar, mas saber valorizar. Você tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. As pessoas têm que falar assim, não, mas se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Não. Egoísmo é você estar bem e esquecer de ajudar o próximo. Mas você, para ajudar alguém, é preciso estar bem primeiro. É a matemática da vida. Eu só consigo tirar alguém do buraco se eu tiver força para tirar ele do buraco. Só consigo ajudar a carregar se eu tiver força para carregar alguém. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim, para depois eu ajudar os próximos, ajudar os outros. Bacana. Quem não conhece ainda o doutor João está sempre nas redes sociais. A sua rede social é bem ativa. E essa questão do empreendedorismo, eu sei que em breve vem novidades aí, doutor João. Mas para quem quer conhecer um pouquinho mais do doutor João, tem as redes sociais que o senhor está tão familiarizado e sempre passa dicas tão importantes, né, doutor? Eu sempre gosto de ajudar as pessoas ali a tirar as dúvidas. Eu tenho o meu DR, João André Psiquiatra. Então é DR de doutor, João André Psiquiatra. Lá, eu sempre boto caixinha de perguntas, tiro as dúvidas. Então, assim, uma dúvida sua pode ser a dúvida de outras pessoas. Sim. E eu sempre gosto de estar respondendo as perguntas, interagindo com meus pacientes, interagindo com os meus ali seguidores, criando vídeos, dando dicas sobre saúde mental, sobre como controlar e como identificar um quadro de ansiedade, como melhorar o quadro de sono, como identificar o transtorno alimentar, um quadro de TDAH, como identificar. Então, são várias dicas, você procura estar ali interagindo e estar tendo essa proximidade para quebrar essas barreiras de que o psiquiatra é um médico de causa vício, dependência. Não. É alguém, bora lá, bora conversar comigo, eu te ajudo. Massa, e isso está atendendo aonde? Aqui em Caruaru? Aqui em Caruaru, atendendo no Empresarial Times, na clínica do Dr. João André Gonçalves, Dr. João André Sampaio, no terceiro andar, sala 303. Então, Empresarial Times, terceiro andar, sala 303. O telefone de lá é o 982 10 2025, 982 10 2025. Falar com a Grace, que é a nossa secretária, e vamos lá, eu vou te ajudar a melhorar a sua vida. Olha aí, tá vendo, Vicente? Passou o recado direitinho. Para quem assistiu o podcast hoje, com certeza ele tirou muitas dúvidas e garanto que pelo menos 70% ele já ficou mais tranquilo, porque tem aí um psiquiatra aqui em Caruaru, profissional, e que vai te dar aí um respaldo bem bacana e te auxiliar. O microfone está para as suas considerações finais. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço aqui a visita. Eu sempre falo que a psiquiatria é algo envolvente, que o tratamento precisa ser humanizado. Eu preciso tratar todo mundo muito bem, respeitar, entender.
A gente, com todos, temos que entender e não julgar. Julgar, todo mundo quer julgar. A gente tem que entender e ajudar de maneira consciente e que proporcione àquela pessoa uma qualidade de vida. Então, que precisarem, eu estou à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom também. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz do senhor ter vindo aqui no nosso podcast. Sei que teu dia é corrido demais, mas ajudou bastante pessoas e eu fico muito feliz com isso. O podcast de hoje, MoraCast, está sinalizando aí que a gente encerra agora, mas na próxima semana a gente volta trazendo mais um episódio com mais uma personalidade bacana de Caruaru para toda a região. Família de Caruaru e região, meu abraço especial, tudo de bom. Até a próxima semana com mais um MoraCast aqui para você. Tchau, tchau.